Sejam todos bem-vindos, pessoal. Mais uma semana da Arena Êxodo, né? Nosso programa semanal, a nossa resenha, onde a gente tira um tempinho para falar sobre os nossos times cearense, né? Em cada qual na sua competição. E a gente quer que vocês deixem logo aí o seu like, compartilhe a nossa resenha, que a gente vai soltar nos grupos, nas redes sociais, onde aparecer, vocês compartilhem. Estou aqui com as carinhas carimbadas, as autarquias. Gabriel e Teixeira, tudo bem com vocês, Gabriel? Tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu tô gostando dessa semana aí. Teixeira, tudo em paz? Graças a Deus, tudo em paz. Tudo caminhando. Beleza, excelente, excelente. A gente está devendo ainda o campeonato do Nordeste. O Gabriel cobrou a gente esses dias. Cadê o nosso programa? Que eu quero falar, porque da última vez a gente ficou na expectativa da grande final. Gabriel, campeão, parabéns, né? Aquele jogo, aquela finalíssima bem pegado, bem assim, eita, o que é que vai acontecer agora? Eu deixo contigo essa bola, meu irmão. Fala aí o que você tem para nos dizer sobre a final. Boa noite a todos. Rapaz, desde a final, meu celular só toca assim agora, ó. Calma aí, só um instante. Ele só toca assim, ó. Rapaz. Ó. Pode ir, Sarnado. Então, parabéns, torcida do Ceará. Presta atenção. Time do Ceará. Presta atenção, senão os nossos telespectadores tricolores vão reclamar. Agora vem. Vai ficar chateado, vai ficar chateado. Então, para brincadeira, né? O jogo do Ceará na final, lá em Recife, não foi um jogo tecnicamente bom para o time do Ceará, apesar da combinação de resultados ser favorável ao Ceará, mas o time do Ceará deixou a desejar, né? A gente teve uma baixa logo no início do jogo, né? O jogador Formiga, ele saiu lesionado, e aí o Danilo Barcelos entrou. Até vou fazer uma crítica e, ao mesmo tempo, vou já avisar que eu vou fazer um elogio ao Barcelos, que ele mesmo assumiu o erro, mas eu vi que ele tá preparado para ser um jogador de raça do time do Ceará, um jogador que veste a camisa, literalmente, porque ele assumiu e fez coisas que faz tempo que eu não vi no futebol brasileiro, que é aquela tradição de final de campeonato, o jogador atravessar de joelho de um lado para o outro, né? E então ele fez, né? E viu que realmente o título foi importante para ele, né? Então o time do Ceará não convenceu. Algumas pessoas, eu vi até o futebolês, a galera do futebolês, um abraço aí, comentar que o time do Sport jogou melhor, mesmo comparando o jogo daqui né? O primeiro jogo aqui em Fortaleza. Eu discordo, né? Porque, tipo assim, o Ceará, ele perdeu muita oportunidade. Todos até falaram que o Ceará podia ter saído de 3-0, 4-0 no jogo daqui. O Sport, ele podia ter feito um gol mais amplo que ele fez? Poderia. Porém, eu não acho que o futebol do Sport foi aquele que ultrapassou as jogadas que o Ceará teve aqui durante o primeiro jogo, né? O Ceará teve uma vantagem que o Sport não teve. Foi 30 segundos de jogo, já está em vantagem. Então, acho que isso teve uma grande diferença para jogar um futebol mais fácil. E lembrando, o gol do Sport aqui, ele meio que foi contra, né? Foi ali uma bola que jogar na área, o goleiro espalmou, bateu e entrou. Então, não teve atacantes efetivos fazendo gol aqui em Fortaleza contra o time do Ceará. Então, tenho que parabenizar o time, mas chamando a atenção pelos erros que estão cometendo. O Ceará está tendo um apagão, parece que quando passa os 15 minutos o Ceará não faz gol, parece que não vai render mais, né? É aquilo que a gente vem falando ao longo de outros programas. O time do Ceará, ele rende no começo. Do meio do primeiro tempo para o final, parece que ele dá uma queda, uma estabilizada ali, parece que está poupando o jogador e tudo, e acaba não rendendo como os torcedores gostariam. Eu queria destacar, Gabriel, do Ceará, o Richard, né? Fez uma bela partida desde o início até a finalidade, né? Sim, o Richard foi muito importante, né?
Ele, que todos sabem que não é um goleiro referência segurar pênalti, segurou 3 aí, né? Não saiu da linha, é bom lembrar disso. Eu sei que teve uma jogada atípica aí do lance do Sport voltar. O VAR viu, foi comprovado que realmente o goleiro estava adiantado. Mas mérito também do Richard aí, que conseguiu fazer defesas importantes, principalmente na cobrança dos pênaltis. Beleza, Gabriel. Isso aí. Parabéns ao Ceará Sporting Clube pela conquista. O título ficou na região, né? No Nordeste, no nosso estado do Ceará, pelo segundo ano consecutivo. Se eu não me engano, as 5 últimas, né, Teixeira? Foram 3 por aqui, se eu não me engano, né? Que tem representante cearense na final, né? Que você fala? Isso. Sempre tem um representante cearense na final. Verdade. Isso aí. Parabéns, viu, Gabriel? Eu aproveito e assim, parabenizo o time do Ceará. É evidente que alguns torcedores mais atentos perceberam que o jogo não foi bom, o Ceará não jogou bem, né? Ao contrário da primeira partida, na primeira partida o Ceará, no meu entender, ele dominou completamente, e o placar foi muito injusto, era para ter sido 3-0 ou mais. No jogo da volta, o Sport, eu esperava o Sport mais eficiente e mais forte, e ele não foi, né? Então, assim, no todo, apesar da campanha do Sport trazer um certo favoritismo para esses jogos da final, o Ceará foi merecedor do título, né? E o título ficou no nosso estado. Eu acho que ficou em boas mãos. Beleza. Teixeira, eu vou ficar um bate-bola, tá? É melhor para a tua edição depois para a gente ir. E eu quero entrar contigo com a Sul-Americana. O Fortaleza jogou, né, contra o Estudiantes. Um jogo, primeiro tempo, né, meio fraquinho, mas segundo tempo o time acordou. Conte-nos, amigo. Bom, o jogo da Sul-Americana, isso foi na quinta, né? Quinta-feira passada. Como você falou, o primeiro tempo foi ali Fortaleza com posse de bola, dominando. O time da Venezuela se resguardando, só se defendendo. Eu não lembro porque o jogo foi na semana passada, mas foi 1-0, não, foi 2-1, não foi? Terminou o primeiro tempo? Primeiro tempo, 2-1. 2-1, né? Fortaleza fez um gol, fez o segundo, aí os caras conseguiram fazer um gol, terminou 2-1. No começo do segundo tempo, e aí veio um susto, porque o Estudiantes de Mérida fez o segundo gol, estava impedido e foi anulado, mas aí, de certa forma, todo mundo ficou assustado, porque era um time que não tinha feito nenhum gol ainda. É verdade que tinha perdido os 2 anteriores por 1-0, só por 1-0, mas Fortaleza tinha muito mais posse de bola, até que começou, né, a deslanchar, fez o terceiro, fez o quarto, e aí virou passeio. E aí virou uma goleada que chamou a atenção, né, da América do Sul, também chamou a atenção aqui do Brasil, e foi um jogo tranquilo. O Fortaleza abriu aí uma vantagem muito boa na liderança. Depois, vamos dizer assim, são só 6 jogos, é como se fosse o primeiro turno, os 3 jogos de ida, né? E o segundo turno, os jogos de volta. Nessa primeira parte dessa primeira fase, o Fortaleza abriu aí 5 pontos de vantagem para Palestino e o São Lourenço, né? E o Estudantes de Mérida praticamente deu adeus. Então, a gente está bem na classificação e só um desastre muito grande, né? Talvez já no próximo jogo já confirme essa classificação, né? Então, jogo tranquilo, principalmente no segundo tempo, jogo para dar, como é que eu digo, artilharia para a galera aí, né? E transformar o Fortaleza em um time mais goleador da temporada. Perfeito, excelente. Então, temos o início aí falando um pouquinho da Copa do Nordeste. Teixeira veio falando agora da Sul-Americana. E eu quero entrar agora no Campeonato Brasileiro. Gabriel, Série B, o Ceará domingo jogou contra a Ponte Preta, um horário ruim, né? O jogo ficou empate. E fale pra gente, Gabriel, como foi que você viu esse jogo, né? Rapaz, eu imaginava que o Baroque ia repetir a escalação da final do Nordestão, né? Na verdade, ele acabou poupando, né? Experimentou alguns jogadores aí, ficou na crítica dos torcedores cobrar essas mudanças,
essa mexida de peça, que até eu vi uns memes aí comentando que Ponte Preta e Ceará disputam, briga de foice quem jogou pior, né? Cara, jogar 11 horas é um horário realmente que não é fácil, né? Desgaste, enfim. Mas eles têm que jogar esse horário que foi estabelecido. Enquanto os times não conseguirem não jogar esse horário, vai ter que jogar e ter que estar presente. E o time do Ceará poderia sim, eu acho que ele tem futebol para isso, ter saído com uma vitória de lá, né? Arrumando alguma estratégia para fazer uma jogada, definir o resultado, e se segurar mais, como se faz, mas não foi assim, né? Como a desejar, novamente, a gente vê algumas peças ali do Ceará não sendo eficiente, peças que foram experimentadas, acho que o Nicolas, né? Acho que o 9, ficou um pouco a desejar. Ele experimentou o Jean Carlos novamente. Fica a dúvida se o Jean Carlos vai ser titular ou aquele time era um time reserva, né? Apesar que eu também já falei em outros programas, Ceará não tem dois times, né? Ceará não tem dois times, não tem esse negócio de time reserva, o time principal. Ele tem os jogadores que podem ser disponíveis. E eles têm que jogar de acordo com o que está ali no futebol. Então, o jogo do Ceará, eu pensava que o Danilo, né? Que ele até falou na entrevista do final do Nordestão que ele entrou frio, por isso que entregou o jogo, vamos dizer assim, entregou o jogo não, entregou o gol, né? Mas eu achava que ia ter um futebol dele melhor. Pareceu com o segundo tempo do final do Nordeste. Então, assim, espero muito que o Danilo se encaixe melhor no time. Ele, como eu falei, ele tem características de jogador e veste realmente a camisa. E ficarei muito feliz se ele se encaixar bem no time do Ceará para ser titular. Nada contra o Formiga, mas gostei da postura dele e isso quero que contamine os outros jogadores. Vamos falar em Formiga. Foi ele que se machucou, Gabriel? Foi ele. O Formiga tá com a notícia. Posso já adiantar esse ponto? Pode. Formiga tem lesão ligamentar no joelho, né? Então, parece que ainda vai ser avaliado como é que está sendo esse diagnóstico, né? Para começar a ser, ele está sendo tratado, obviamente, mas ele vai ser reavaliado novamente. Isso é preocupante, né? Como eu falei da outra vez, o campeonato da Série B ele é muito disputado. Precisa, às vezes, ter uma raça aí embutida. E já no início de temporada, jogadores se afastaram 2 jogos, porque ele saiu no primeiro jogo lá do Nordeste, bem do início, né? Então, vamos dizer que é quase 2 jogos sem jogar, que é preocupante, né? Por isso que eu falo novamente a minha fala repetida, de dizer que o Danilo é importante se encaixar bem no time do Ceará. Então, até eu vi hoje um videozinho do Abel, né, o técnico do Palmeiras, e o técnico do Palmeiras se interessa em saber da fisiologia dos jogadores, né? Então é importante para saber quais peças que ele pode contar durante o jogo. Se o jogador está lesionado, ele vai ter que mudar a estratégia ali para poder trocar o jogador em poucos minutos do jogo, acaba mudando a estratégia também. Então, realmente é preocupante essa lesão do Formiga, que tem que se ver a estratégia como o Ceará vai trabalhar durante a temporada. Beleza, Gabriel. E amanhã pega o líder, Vitória, né? TV. Vitória, né? O Ceará tem que saber aproveitar os jogos dentro de casa, né? O Vitória, time do Nordeste, né? O time do Nordeste, ele não estava aí entre os favoritos do Nordestão. Tem que usar esse favoritismo, tem que usar a conquista do Nordeste aí para poder sair na vantagem. E aí, se o Ceará ganhar do Vitória aqui em casa, aí aumenta a moral dele, né? Durante o resto do campeonato, ganhar do líder sempre é bom. Sem dúvida. Isso aí. Então vamos esperar aí que o Ceará amanhã convença, né? Faça um jogo, né? Daquele que a gente veja assim, ó, um bom jogo, as peças se encaixando direitinho. E dê esperança, né? Que dê esperança. Sem dúvida. Teixeira, nós estamos gravando hoje, terça-feira, dia 9. Quero falar com vocês sobre ontem, né? O Fortaleza empatou com o Corinthians. Um jogo que poderia ter um final diferente, mas, enfim, resultado até que foi bom.
O Fortaleza, devido às suas últimas atuações, ele tem conquistado uma simpatia, assim, não é nem simpatia, ele tem dado uma credibilidade maior e ele passa a ser apontado como um time mais firme, mais constante e que é capaz de enfrentar de igual para igual as maiores forças do brasileiro, né? Então, por exemplo, para esse jogo na Neoquímica Arena, quando é que se via os palpiteiros aí a nível nacional, em sua maioria, colocarem ou empate ou vitória do Fortaleza? Isso era impensado, né, no passado. E o jogo não foi fácil. O primeiro tempo, o Corinthians teve a oportunidade de abrir o placar, tá? Teve alguns lances perigosos. Domínio, a maior parte do tempo ficou com Fortaleza, mas as chances mais perigosas foram do Corinthians. No segundo tempo, nós melhoramos, no entender, e fizemos 2 gols. Um foi anulado corretamente, né? Ele estava realmente impedido, o azarado do Romero, né? E o segundo gol, que valeu, um golaço, uma jogada bonita, né? Pela lateral. Se não me engano, até do Bruno Pacheco, né? Conseguiu cruzar para o Caio Alexandre fazer o gol. O gol Não, foi... Romero, né? Foi assistência do Romero. Assistência do Romero. Mas no finalzinho, como sempre tem acontecido na Neoquímica Arena, alguma coisa acontece que o Fortaleza não consegue o resultado satisfatório. Dessa vez, o Corinthians foi para cima, evidentemente, perdendo por 1-0, né? A torcida apoiando em peso. Eles conseguiram, numa saída atabalhoada, num choque bizarro entre o Bruno Pacheco e o Fernando Miguel, falta de comunicação, não sei o que houve ali. A princípio, eu achei até que tinha sido o Miguel que tocou na bola, mas revendo o lance, né, o Paulinho alertou, e foi uma cabeçada do Bruno Pacheco. E a bola sobrou nos pés de quem? Do Yuri Alberto, que estava um tempão sem fazer gol, e fez o gol de empate. E aí, na minha opinião, nós não ganhamos um ponto, nós deixamos de ganhar mais 2. Mas, analisando o resultado e para um começo de Brasileirão, a gente está Brasileirão, não tem jogo fácil, né? Em termos de resultado, foi bom. As circunstâncias que ficaram meio complicadas, a gente tinha que segurar, mas foi bom. Nós estamos no G4, né? Nós 8 pontos, ou melhor, na 4ª colocação. O líder, surpreendentemente, é o Botafogo. Ninguém esperava, né? O Botafogo é o líder. E o Fortaleza ali no G4, que é uma posição satisfatória no começo de temporada. Sem dúvida. E teve umas lesões, né, Teixeira? Diante. Rapaz, teve Moisés, cara. O Moisés, ele passou acho que foi 40 dias, né? 1 mês, 40 dias fora. Se machucou no primeiro jogo da temporada, né? Voltou e aos poucos começou a jogar bem. O jogo contra o Fluminense, ele foi o nome do jogo, né? E aí ele teve o azar de novo no mesmo pé. Não sei se atingiu o mesmo dedo mínimo, o 5º metatarso, né? Mas foi no mesmo pé. E vai fazer exames aqui em Fortaleza, a gente não sabe ainda a gravidade. Espero que não seja grande. O Galhardo levou uma pancada na coxa, creio eu que não seja tão grave, mas também está de fora, provavelmente, do jogo de quinta-feira contra o São Paulo. Né? O que, quinta-feira, mais um paulista, né? Oi? Quinta-feira agora, mais um paulista na frente, né? São Paulo. Mais um paulista. O que, de certa forma, dá um alívio é que o Lucero treinou hoje e, muito provavelmente, até pela ausência de Moisés e Galhardo, ele vai ter que entrar. Né? Vai entrar no jogo, talvez ele e... Entrou o Galhardo e desse último jogo. Foi Galhardo de um lado... Teve o Romarinho entrando, né? Teve o... mas assim, começou. Foi
Me falhou a memória agora. Era o Galhardo dos atacantes do começo do Os jogo. atacantes era Galhardo e Moisés, Caleb ali pela... Galhardo e Moisés. Pois é. Moisés machucado, Galhardo machucado. Vão entrar outros dois. Lucero e talvez ou o Romarinho ou o Romero. Acho que é basicamente essa mudança, né? Aí. Então foi um resumão, gente, que a gente fizemos aqui desde o Nordestão, a campanha vitoriosa, o Ceará, com o Gabriel aí estampando a camisa, né, Gabriel? Ele quase não sai na imagem, saía só a banda do rosto dele para mostrar a camisa, velho. Ei, mas vamos dar os alôs aí pra galera, mas que eu fiquei devendo os alôs aí, rapaz. Bora. Eu tenho só mais um Começa. Último assunto, Teixeira. Vamos só fazer esse último assunto. Na verdade, já vem um tempo, né, Teixeira e Gabriel, esses escândalos, né, de manipulação de resultado. A gente viu bem longe, começando ali pela Série D. Não vai chegar, daqui a pouco estava na Série C, B, e agora chegou na Série A. Então, alguns atletas, esses últimos horários do dia, apareceram aí em destaque, né? Jogadores que atuaram por aqui no futebol cearense. E tá à tona aí, Teixeira e Gabriel. Eu queria que vocês comentassem sobre esses casos que, de uma certa forma, entristece o torcedor, deixa, às vezes, a gente meio que sem graça. Será que isso tá acontecendo mesmo? O torcedor fica ali, né, desacreditado, enfim. Fala aí, Gabriel. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui criado nos domingos assistindo Fórmula 1, né? E aí, meu pai me ensinou a ser muito crítico com isso. E aí ele falava muito que achava já desde aquela época, sou de 91, e aí fui crescendo, vendo que existia alguns escândalos ali, né? A história clássica, a gente sabe, é do Rubinho Barrichello, né? Escuderia fala no rádio, segura aí, e Schumacher passa e ganha o primeiro, e enfim. E ele dizia, é muita manipulação nesses esportes. E eu, como uma criança que acreditava ser futuro jogador, acreditou sempre no futebol, achava que nunca ia chegar. E agora, pela contradição do destino, envolvendo até o time do Ceará em partes, porque ex-jogadores estão envolvidos aí no escândalo. Eu acho que foi... Pronto, André Almeida, né, o professor Teixeira até compartilhou aqui o Instagram, e eu achei muito interessante o que ele falou. Vou resumir o que ele falou. Será que isso impactou diretamente, né, no rebaixamento do Ceará? Já visto que ele tinha um futebol melhor que outros times da Série A, que não foi rebaixado, como também o início de temporada do Ceará foi muito bom. O pessoal atribui até o que era o Cabo Dorival, mas chegar ao ponto de ser rebaixado, né? Infelizmente, vem essas perguntas que fica atrás da orelha, essas respostas, o torcedor fica querendo dizer que é culpa disso, mas afinal, quem vai pagar o parto? Os torcedores que não estavam nos bastidores e que acreditam no futebol, que gastam seu dinheiro suado, que faz seu sócio torcedor, né? Que muitas vezes vai assistir jogo 11 horas da manhã, ou muitas vezes sai do estádio 1 hora da manhã, ou esses jogadores que realmente, se comprovados, né, vão pagar por isso. O importante seria ver se outros clubes não fizeram a bendita mala branca, como o pessoal alguns chamaram, né, de pagar jogador para favorecer resultado. História já antiga, mas hoje envolvendo apostas, né, que hoje é um problema muito sério. Então, fica esse questionamento. Eu acho que não vão acessar o Ceará para a Série A. Então, torcedor do Ceará, pelo amor de Deus, não almeje isso, não fique justificando isso para o retorno do Ceará. O Ceará tem que jogar futebol e conquistar a Série A novamente. Eu acho que quase 0% do Ceará conseguir voltar para a Série A por causa de julgamento e ver que foi prejudicado o resultado. Até tanto que vão envolver times talvez que nem estavam envolvidos. Então, a gente tem que torcer para o Ceará realmente voltar pelo futebol e ter realmente esclarecimento desses fatos aí sobre
apostas. Beleza. A bola tá contigo, Teixeira. Como o Paulo adiantou, isso não é novo, mas assim, não havia denúncias assim mais claras, né? A gente tinha desconfianças e tal. Começou, como você mesmo disse, em jogos de pouca expressão. As casas de apostas, as empresas de aposta esportiva foram crescendo. Estava ouvindo hoje um programa esportivo e eles comentando que dos 20 times da Série A, só o Cuiabá, quem disse isso foi o Anderson Azevedo, só o Cuiabá que não tem patrocínio de casa de aposta, dos 20. E aí, começaram uma investigação lá em Goiás, né? A gente sabe que o zagueiro do Santos foi afastado, o Bauerman. Parece que o cara está realmente bem enrolado, mas além dele tem o Tota do Ipiranga, o Vitor Ramos da Chapecoense, o Igor Cariús do Sport, é cearense, não é ele? O Igor Cariús, da cidade de Cariús, né? Primo do Cariús. Esse é primo, pronto, do Edson Cariús. O Paulo Miranda do Náutico, Fernando Neto São Bernardo e Matheus Gomes do Sergipe. E hoje eu vi, não sei se acho que é de hoje mesmo a notícia, que 2 ex-jogadores do Ceará, o Nino Paraíba e o Richard, pegaram conversas deles no WhatsApp, os caras oferecendo dinheiro para eles fazerem cartão amarelo, esse tipo de coisa. Rapaz, olha, a gente sabe que quando a gente fala de religião, a gente sabe que o pessoal sempre diz assim, não tem pecadinho e pecadão. Não tem um erro pequeno e um erro grande. Não tem, não, mas é só um cartãozinho amarelo, não vai influenciar. Cara, se um cara é subornado, ganha muito dinheiro para simular, para forçar um pênalti, ou um cartão amarelo, ele é capaz de outras coisas, ou não? Se o cara é capaz de forjar, porque, cara, como você falou, Gabriel, o cara paga sócio, o cara vai ao estádio, é maltratado, né? E quando vem para casa, tem que procurar comprar um nariz de palhaço, porque o resultado do jogo ali pode ter sido manipulado, cara. Então, tem muita gente que já não valoriza mais isso. Aí você fala, o jogo do Ceará, o Ceará ano passado. Eu não vou aqui dizer que eles fizeram, a culpa foi dos jogadores que de propósito fizeram o Ceará cair. Não, eu não tenho como falar isso. Uma coisa eu sei, o Ceará, pelo elenco e pelo que estava jogando, não tinha time para cair. Não sou leviano a ponto de dizer, repito, que esses apostadores derrubaram o Ceará. Mas é estranho, né? Então, quando se perde a credibilidade, é como um amigo, uma pessoa, um colega, quando você perde a confiança nele, ele pode falar 1000 verdades, você sempre desconfia, não é não? Então, como é que eu vou garantir para você, torcedor do Ceará, que os caras não fizeram corpo mole em alguns jogos? Que os caras não forçaram alguns jogos estranhos, alguns lances esquisitos? Não sei, cara, ninguém sabe. A verdade é que isso aí é falta de caráter, isso é uma vergonha, isso é uma palhaçada, né? O que estão fazendo com o futebol brasileiro. Até mesmo, se, né, como eu falei no início, a campanha que o Ceará está fazendo no início da Série A era quase, se fôssemos apostar, você ia dizer que o Ceará ia cair com aquele campanha que ele está fazendo no início do campeonato, e com o elenco que tinha, não. Então a aposta pode estar lá em cima. Ceará cai, né? Então é muito sério isso, né? Eu também concordo com o Teixeira, as palavras dele. A gente não sabe dizer que foi o elenco do Ceará que derrubou, a casa de aposta que derrubou o Ceará, mas sabe que fica a credibilidade corrompida, literalmente, realmente fica. É preciso punição, é um negócio muito sério. Eu acredito que coisas grandes ainda virão, né? Eu acho que mais atletas vão ser expostos. É verdade, viu, Paulinho? Isso aí eu esqueci de falar, mas eu tenho certeza que não vai ficar só nisso, não. A coisa vai ser maior. Porque tem muito mau caráter. Tem muita gente aí que está ganhando dinheiro fácil. Porque não afeta só a imagem do atleta, né? Afeta o clube. Se de repente uma torcida como as nossas aqui
bate o martelo, não vamos mais pagar sócio porque o palhaço é o torcedor. Aí nós não vamos mais. O clube tem que ficar atento a essas situações do torcedor, se ele entender a gravidade do negócio. Os clubes têm que soltar uma nota, o clube tem que averiguar os seus próprios atletas, né? Porque o torcedor vai chegar uma hora que ele pode acordar e dizer assim, rapaz, eu estou pagando meu sócio, como o Gabriel falou, e os jogos estão sendo manipulados, né? Então é um negócio muito sério, que a CBF tem que agir, né? O tribunal lá superior também tem que agir, punir severamente. Eu acho que vai ser até atualizado a questão do contrato, né? Sim. Atleta comprovando participação de caixa de aposta, como é que vai ser punido, como é que vai ser feito o contrato, vai ser rescisão, o que é que ele paga, o que é que ele não paga. É importante, para que realmente o torcedor não seja feito de palhaço aí, gastando dinheiro e o clube, sim, para quê, né? Já que está decidido o jogo. Teve um jogador aí, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vi também hoje, que esse cara vai pagar uma multa e, em troca de não ser denunciado, ele vai abrir o jogo lá. Eu não acho justo, eu não acho interessante, porque é a história da delação premiada, né, que a gente vê muito aí. Os caras pintam em bordo, roubam, fazem, e aí, em troca de dedurar o outro, o cara não vai ser punido. Eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que isso mostra um pouco da incompetência da investigação. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que dá aí. Bora. Então vamos para os alô, Teixeira? Os valores, como diz vamos o os valores, pessoal, né? aí. Espero que os nossos valores aí, a galera que vai receber agora aí os nossos lembretes, não estejam apostando aí. Mas vamos começar aí, Teixeira. Tem um caderninho cheio de nomes aí. Eu vou até começar, porque no último episódio, eu deixei de fora o meu genro, Romar. O meu candidato a genro, né? Meu amigo Luiz Fernando. Ele é um cara muito bom, agora ele tem um defeito grande, mano. Ceará, mano. Que é isso, Luiz Fernando. Porque o amor pela filha não acontece. Pois é, rapaz. Não, mas vai dar certo, assim. vai dar certo. Eu vou até tentar convencê-lo a levar para o jogo quinta-feira. Certo aí, né? Além da turma que a gente falou na aula passada, sim, na aula passada, ó. Tem alguns torcedores do Tricolor que eu também não falei, né? Tem o Marcos, professor de inglês lá do SEJA. Ixi, rapaz, esse negócio de alô é ruim que a gente esquece, né, rapaz? Devia ter anotado aqui. Se não tiver anotado. Rapaz. Tem o senhor Adriano, que é torcedor assíduo, tem o Marcão, Marco Vinícius, que também assiste sempre, né? Tem o Léo, lá da loja SPA Tecidos, trabalha lá a loja lá com a minha esposa. Tem o Robson, é Ceará também, o Robson? Ceará também. Marquinhos Ceará, né, mano? Rapaz. Enquanto eu me lembro dos outros aí, vai lá, Gabriel, vai dizendo aí. Um alô para a torcida alvinegra, né? Aqui estamos, graças a Deus, aí. Fazendo alô aí também para a galerinha aí do Colégio Êxito, dos alunos. Pois é. Vamos combinar com eles, para eles virem aqui, né? Dar seu palpite aí sobre o futebol da gente. Se Deus quiser, vai dar certo. Tem uma turma boa, né, Paulo? Então, por exemplo, o Davi do segundo ano, ele sempre assiste. Os meninos do primeiro ano, né, participaram, inclusive, 2 programas atrás. Tem a galera lá do 7º e do 8º, os meninos gostam de futebol também, né? Provavelmente o nosso próximo encontro seja na escola, né, Teixeira? Presencial. Eles se presentinham aí com a gente, conversando, né? De modo geral, deixa um abraço para a nossa escola, né? A direção, Socorro. Né? Garantindo o emprego, né, cidadão? Tá certo. Um abraço, Dona Socorro. Rapaz, tem um amigo meu lá da Serra. Tem um amigo meu lá da Serra do Gurgurim, Redenção, Siqueira. Torcedor do Leão, aí, ó. Achei mais um torcedor do Leão. Vou procurar os torcedores do Leão para poder, no próximo vídeo, a gente falar. Beleza, então. Show de bola. Aqui a gente fica, pessoal. Falamos aí muito assunto hoje. Foi, Teixeira? Deu para conversar um bacana. Hoje é um bocado de tempo de programa. Próxima semana, segunda-feira, se Deus permitir, a gente volta a gravar falando sobre esses jogos que virão. Ceará contra o Vitória, Fortaleza contra o São Paulo, né?
E aí a gente vai tentar inserir algum aluno no meio para falar um pouquinho sobre o campeonato, a Champions League, né? Teve um jogão bom hoje. Sim, exatamente. Né? Exatamente. A gente vai ampliar esse leque aí, é porque o tempo é curto, é maior Isso. Quando a gente faz assim, virtualmente, né? Mas presencialmente o tempo é muito curto. Mas vamos trazer alguns dos meninos que gostam aí do futebol europeu. Hoje, por exemplo, teve um jogaço, né? Eu não pude assistir, eu estava trabalhando na hora, mas é Manchester contra o Real, né? Se for um jogão, o Vinícius Júnior fez um gol bonito aí. Foi 1-1. E a gente está precisando de alguém que possa falar isso aí. Acho que os meninos dão conta do recado. Excelente. Valeu, Teixeira, Gabriel. Um abraço, viu? Valeu. Pessoal, compartilhem aí o nosso vídeo, assistam. Olha o Gabriel aí. Teixeira, aquele cavalinho ali atrás é uma estimação, né? Rapaz, é um cavalinho aqui do Fantástico. Tem um bom restinho de semana para todos, tá? Tem outra que eu não vou mostrar, não, porque senão negada aí. É torcedor, porque aqui é sem clubismo, né? Aqui a gente é imparcial, né, Gabriel? Gabriel, a gente é imparcial, né? Um abraço, gente. Marcel aqui é só o âncora, viu? Valeu, um abraço. Valeu, até mais. Valeu.